na construção e afretamento de navios de transporte, navios plataforma e navios sonda, há irregularidades na operação da Companhia 7 Brasil e na venda de ativos da Petrobras na África. Ata. Informa aos senhores parlamentares que foi distribuída cópia da ata da 14ª reunião e, sendo assim, indago-se a necessidade de sua leitura. Essa dispensa da leitura, presidente. Dispensada a leitura por solicitação dos deputados Bruno Covas e Aloysio Mendes. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discuti-la, coloca a ata em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Comunico aos senhores deputados o recebimento dos seguintes expedientes. Presidente, eu aguardo os comunicados, mas queria me inscrever para uma questão de ordem logo após... Pois não, daria a palavra a Vossa Excelência. Eu queria fazer um apelo, como nós já estamos aqui um pouco atrasados, por culpa nossa e também o quórum ainda está um pouco baixo, que a gente possa encerrar toda a leitura dos expedientes, chamarmos o senhor Paulo Roberto e aí as questões de ordem serão esclarecidas para que a gente possa ter aí um pouco mais de celeridade, já que temos também um dia de votações extenso na tarde e noite de hoje. Senhor presidente, apenas para saber, eu como autor e líder, eu falo depois dos subrelatores? Isso. Ok. Ofício da Petrobras, respondendo o requerimento número 383 de 2015, de autoria do deputado Altineu Cortes, do PR do Rio de Janeiro, solicitando cópia do inteiro teor de todos os contratos de projetos de construção ou obras de refinarias financiados com recursos do BNDES e ou recursos oriundos do exterior, no período de 2005 a 2015. Cópia do ofício foi encaminhada ao gabinete do deputado e as informações classificadas como sigilosas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos parlamentares. Ofício da Petrobras, respondendo ao requerimento 195 de 2015, de autoria do deputado Afonso Florencio, PT Bahia, requerendo cópias de documentação referente à construção de refinarias. Cópia do ofício foi encaminhada ao gabinete do deputado e as informações classificadas como sigilosas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos senhores parlamentares. Ofício da Petrobras, respondendo ao requerimento número 349 de 2015, de autoria do deputado Aloysio Mendes, PSDC do Maranhão, requerendo cópia de todos os contratos celebrados com a empresa Salvaterra Consultoria e Engenharia Limitada, valores, modalidade de contratação e o responsável da Petrobras pelos contratos. Cópia do ofício foi encaminhada ao gabinete do deputado e as informações classificadas como ostensivas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos senhores parlamentares. Ofício da Petrobras, respondendo ao requerimento número 492 de 2015, de autoria do deputado Bruno Covas, PSDB de São Paulo, requisitando informações sobre a implementação da Sociedade de Propósito Específico, SPE, Gazene. Cópia do ofício foi encaminhada ao gabinete do deputado e as informações classificadas como sigilosas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos senhores parlamentares. Ofício da Petrobras, respondendo ao requerimento número 526 de 2015, de autoria do deputado Félix Mendonça Júnior, PDT da Bahia, requerendo cópias da relação dos conselheiros fiscais e de administração em atividade no período de 2005 a 2015, e ainda informações detalhadas acerca do trâmite dos pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal antes de serem enviados à Comissão de Valores Mobiliários, CVM, acompanhadas de todas as atas do Conselho Fiscal que antecederam o tratado de transações financeiras da empresa, iguais ou superiores a 50 milhões de reais. Cópia do ofício foi encaminhada ao gabinete do deputado e as informações classificadas como sigilosas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos senhores parlamentares. Ofício da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, respondendo a ofício, reiterando solicitação anterior, constantes dos requerimentos número 184 e 206 de 2015, ambos de autoria do deputado Afonso Florencio, PT da Bahia, para que a ANP apresente cópia em meio eletrônico da documentação submetida ao órgão pela Petrobras para a obtenção da autorização de construção e operação, quando exigível, das refinarias Comperj, Prêmio 1, Prêmio 2 e Abreu e Lima, bem como as autorizações publicadas. Cópias do ofício foram encaminhadas aos gabinetes do deputado Afonso Florencio e da deputada Elisiane Gama, e as informações classificadas como ostensivas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos senhores parlamentares. Ofício da Petrobras, respondendo ao ofício número 27,
de 4 de maio de 2015, desta presidência, requisitando cópias de inteiro teor, inclusive em e-mail eletrônico, das atas e das gravações de áudio e vídeo de todas as reuniões do Conselho de Administração e da diretoria executiva da companhia, ocorrida entre os meses de janeiro de 2005, inclusive, e março de 2015, bem como de suas respectivas transcrições, encaminhando o arquivo em mídia, DVD. Toda a documentação e informação encaminhada foi classificada como sigilosa pela Petrobras. Mensagem eletrônica enviada pela Petrobras, encaminhando o regimento interno da empresa e decisão que o implementou. As informações classificadas como sigilosas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos parlamentares. Ofício da Petrobras, respondendo ao requerimento número 516 de 2015, de autoria do deputado Antônio Embaçaí, requerendo cópias em inteiro teor, inclusive em e-mail magnético e arquivo pesquisável, de todas as denúncias recebidas pelo órgão do período compreendido entre 2005 e 2015, anônimas ou não, que relatem irregularidades contábeis, financeiras, de controles internos ou relativas a danos patrimoniais, bem como as respostas recebidas das áreas responsáveis e todos os documentos referentes à sua respectiva tramitação, no âmbito da Petrobras Controladora e de outras companhias do sistema Petrobras e as demais providências tomadas no âmbito da estatal, relacionada à construção de refinarias no Brasil, a constituição e ou operação irregular de empresas subsidiárias e de sociedade de propósito específico, com o fim de praticar atos ilícitos, a construção e ao afretamento de navios de transporte, navios plataforma e navios sonda, e a irregularidades na operação da Sete Brasil e a venda de ativos da Petrobras na África. Cópia do ofício foi encaminhada ao gabinete do deputado e as informações classificadas como sigilosas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos parlamentares. Ofício da Petrobras, respondendo ao requerimento número 371 de 2015, de autoria do deputado Altineu Cortes, requerendo cópia do inteiro teor de todas as gravações em áudio e vídeo das reuniões do Conselho de Administração daquela estatal, no período de 2005 a 2015. A empresa informa que, por força do regimento interno do Conselho de Administração, o qual determina que as gravações decorrentes das reuniões são eliminadas quando da lavratura da ata da reunião, não existe gravações em áudios anteriores a setembro de 2014, razão pela qual disponibiliza a CPI apenas as gravações a partir dessa data. Cópia do ofício foi encaminhada ao gabinete do deputado e as informações classificadas como sigilosas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos parlamentares. Vamos à ordem do dia. A presente reunião destina-se à audiência pública para tomada de depoimento com a presença do senhor Paulo Roberto Costa, engenheiro e ex-diretor de abastecimento da Petrobras, empresa brasileira de exploração, produção, refino e comercialização de petróleo, gás natural e seus derivados, convocado pela aprovação dos requerimentos de 2015, número 12, de autoria dos deputados Carlos Sampaio, Antônio Embaçaí, Bruno Covas e Isalci, 86, de autoria dos deputados Onyx Lorenzoni e Efraim Filho, 172, de autoria dos deputados Ivan Valente e Admilson Rodrigues, 220, de autoria do deputado Júlio Delgado e 306, de autoria do deputado Carlos Marum. Comunicação. Esta CPI foi criada para a investigação do fato político-administrativo determinado no objeto de sua criação, conforme inteligência do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, examinando os requerimentos de convocação do senhor Paulo Roberto Costa, em face da contribuição que poderá dar aos objetivos dessa investigação e considerando sua condição de investigado colaborador em processo judicial em curso na 13ª Vara de Curitiba, estando, portanto, sob a égide da Lei 12.850 de 2013, informo que o depoente será ouvido na condição de investigado. Nesse sentido é também a decisão proferida pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos que o depoente responde na 13ª Vara Federal, em resposta a requerimento formulado pela CPI. Convido o senhor Paulo Roberto Costa a tomar assento à mesa. Deputada Lisiane Gama com a palavra. Senhor presidente, eu queria informações referente ao ato da mesa, que já foi por várias vezes discutido nessa casa, que proíbe ouvir presos no plenário desta casa. Queria saber de Vossa Excelência, considerando que o depoente de hoje está em prisão domiciliar, se realmente o ato da mesa foi revogado, ou se foi mais uma vez em caráter excepcional para esta situação, e se também será contemplado os outros 9
que foram recentemente libertados, ou foram soltos, não é? E que também estão em regime domiciliar. A outra pergunta que eu faço ao senhor é referente ao acesso às atas, presidente. Vossa Excelência acaba de citar, queria saber se o procedimento será semelhante, apenas os parlamentares terão acesso, ou se também assessores poderão também nos auxiliar no acompanhamento dessas atas que já estão disponíveis na comissão. Respondendo a Vossa Excelência, com relação ao ato da mesa, em contato com o presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, ele excepcionalizou o ato para todos aqueles que estiverem em prisão domiciliar. Então, não só o senhor Paulo Roberto Costa, como todos aqueles convocados a esta CPI que estiverem em prisão domiciliar, as oitivas serão realizadas nas dependências da Câmara dos Deputados. Com relação às atas da Petrobras, o tratamento será dado igual ao tratamento dado aos outros documentos sigilosos que estão na Secretaria da CPI. Então, acredito que a partir da tarde e noite de hoje, esses documentos estarão à disposição dos senhores parlamentares. Presidente, é uma questão de ordem. Por ocasião da nossa visita ao juiz Sérgio Moro, foi solicitado a ele a disponibilização em mídia eletrônica de todos os áudios gravados no decorrer da Operação Lava Jato. Quero saber se esses áudios já estão disponíveis para acesso dos parlamentares e se aqueles profissionais da Polícia Federal especializados em coleta de dados através do Guardião já foram também disponibilizados a essa comissão. Que já chegaram os áudios de 2014 para cá. Os áudios que o senhor está solicitando são os áudios das reuniões dos conselhos de administração da Petrobras ou das delações premiadas em Curitiba? Os áudios coletados durante a operação, que foram colhidos pela Polícia Federal através de interceptações telefônicas, que estariam disponibilizados através de um HD por ocasião da nossa visita a Curitiba. Esses áudios ainda não foram entregues à Secretaria da CPI, mas nós faremos a cobrança o quanto antes e solicitaremos dos profissionais da Polícia Federal que deem total apoio para poder responder a quaisquer questionamentos dos deputados diante dessas escutas que foram feitas. Presidente, ficou acordado na nossa visita lá que a partir de segunda-feira, imediatamente após a nossa visita, esse HD já estaria disponível. Bastaria que um técnico da comissão fosse identificado para buscar esses áudios. Porque isso é importante que a gente tenha acesso a isso logo. Não, esta informação que Vossa Excelência traz, ela está correta. Nós iremos saber o porquê que ainda esse HD não foi disponibilizado. Mas darei sim providência a esse questionamento e quero poder até amanhã já responder a Vossa Excelência em caráter reservado interno sobre a disponibilização desses áudios. Senhor Paulo Roberto Costa, advirto que Vossa Senhoria será ouvido na qualidade de investigado. Ser-lhe-ão garantidos todos os direitos previstos na Constituição e nas leis. Assim, prestará a Vossa Senhoria o compromisso de dizer a verdade, renunciando ao direito ao silêncio, nos termos do artigo 4º, parágrafo 14 da Lei 12.850 de 2013, já que se encontra na condição de investigado colaborador em processos judiciais em curso. Informa a Vossa Senhoria que a sua colaboração para a elucidação dos fatos certamente terá efeito nas conclusões desta CPI e que a versão apresentada nesta assentada poderá atrair para Vossa Senhoria outros benefícios que a lei lhe garante. Faço sobre palavra de honra, prometo dizer a verdade, o que souber, e me foi perguntado. Muito obrigado. Agora. Pelo presente instrumento particular de mandato, Paulo Roberto Costa, brasileiro, casado, engenheiro, natural de Monte Alegre, Paraná, portador do CPF número 302.612.879/2015, CREA Rio de Janeiro, número 1708889876, com endereço na rua Ivaldo de Azambuja, Casa 30, condomínio Rio Mar, 9, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, nomeia e constitui seus procuradores os advogados João Mestieri, OAB Rio de Janeiro 13645, João de Baldac Danto Coelho Mestieri, OAB Rio de Janeiro 171466, Rodolfo de Baldac Danton Coelho Mestieri,
OAB Rio de Janeiro 174432, Eduardo Luiz de Baldac Danton Coelho Portela, OAB Rio de Janeiro 179003, e Fernanda Pereira da Silva, OAB Rio de Janeiro 168336, com escritório à Rua Debré, número 79, grupo 907 a 913, Centro, Rio de Janeiro, outorgando-lhes os poderes de cláusula ad judicia et extra para representá-lo perante a CPI. Os outorgados tudo podem fazer para o fiel cumprimento do presente instrumento de mandato, inclusive subestabelecer. Paulo Roberto Costa, 5 de maio de 2015. Peço a atenção das senhoras e dos senhores para as normas estabelecidas no regimento interno da Casa. O tempo concedido aos convidados será de até 20 minutos, prorrogáveis a juízo da comissão, artigo 256, parágrafo 2º, não podendo ser aparteado. Os deputados interessados em interpelá-lo deverão inscrever-se previamente junto à secretaria. Com a palavra, por até 20 minutos, o senhor Paulo Roberto Costa. Boa tarde a todos. Eu estou aqui retornando aqui a CPI, CPMI, pela quarta vez. Espero hoje contribuir bastante com as dúvidas que vocês ainda têm. Todas as minhas declarações que eu dei para o Ministério Público, para a Polícia Federal, já são de domínio público, né? Então eu fiz por mais de 100 depoimentos, e esses depoimentos todos já são públicos, mas obviamente que se tiver qualquer dúvida, eu estou aqui hoje para esclarecer. Vale a pena também comentar, rapidamente aqui a minha carreira na Petrobras, que nem todos conhecem. Eu entrei por concurso público em 1977, 2 de fevereiro de 77. Trabalhei na empresa por 35 anos. Até eu receber o primeiro contato político, porque eu trabalhei 27 anos em vários órgãos da Petrobras, galgando várias posições na companhia, e nunca precisei de apoio político para realizar a minha trajetória. Foi por minha capacidade que eu alcancei os vários postos que eu tive na empresa. Infelizmente, para chegar à diretoria da Petrobras, não se chega sem apoio político. E eu tive a infelicidade de aceitar esse apoio político para alcançar o cargo de diretor da Petrobras. E a partir desse momento, aconteceu tudo o que aconteceu. Hoje, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu me virei para poder esclarecer todos os pontos que eu já esclareci, como falei, em mais de 100 depoimentos. Abri a minha vida não só para o Brasil, mas para o mundo. Tudo isso é acompanhado para e passo. Me arrependo amargamente do que aconteceu. Minha família está sofrendo, eu estou sofrendo. Se eu pudesse voltar no passado, nada disso eu faria. Mas eu espero que esse sofrimento que eu estou tendo, e várias outras pessoas estão tendo, espero que seja uma oportunidade para o Brasil passar limpo uma série de coisas. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Nada disso teria acontecido se não fosse alguns maus políticos que levaram a Petrobras a fazer o que fez. O que aconteceu na Petrobras nesse período não foi inventado por nenhum diretor da Petrobras, não foi inventado por nenhuma empresa. A origem do que aconteceu dentro da Petrobras, isso eu posso afiançar para vocês, foi maus políticos que fizeram isso tudo acontecer. E eu acho que vocês agora, e o Brasil está tendo uma oportunidade ímpar de fazer uma correção, de fazer uma ruptura de um sistema podre. Hoje nós temos no Brasil um sistema podre. Então, é a condição que vocês aqui no Parlamento têm, é a condição que a Polícia Federal tem, que o Ministério Público tem, que o juiz Moro tem, que o Supremo Federal tem, de resolver uma coisa muito mal resolvida que tem nesse Brasil. Eu estou dando a minha contribuição, com muito sofrimento, com muita dificuldade, mas estou dando a minha contribuição. Agora, se isso não for à frente, se essa contribuição não for
profundamente avaliada em todos os níveis, talvez não tenha valido a pena esse sofrimento que eu estou tendo e que várias outras pessoas estão tendo. Então, se nós queremos, e eu quero, pelo arrependimento que eu tenho, pela vamos dizer, toda a dificuldade que eu passei, eu quero ter um país melhor no futuro. Estou pagando por isso, não está sendo fácil, estou pagando, e ainda vou pagar, não está sendo fácil, mas eu espero que isso tenha um resultado positivo. Dessa maneira, eu acho que eu vou estar aqui à disposição dos senhores para esclarecer. Tudo que eu já falei, eu vou repetir, que está nas declarações, está na minha delação, com os detalhes que eu já dei, como eu falei, mais de 100 depoimentos, mas eu vou estar à disposição de Vossas Excelências para poder esclarecer pontos que vocês ainda tenham de dúvida. Mas, sinceramente, como brasileiro, eu espero que esse sacrifício meu e de muitas outras pessoas não seja em vão e que sejam aprofundados em todos os níveis o que está acontecendo nesse Brasil, que já acontece há muito tempo e está acontecendo agora, e vocês têm uma oportunidade ímpar como parlamento de melhorar esse país. Seria isso que eu teria para iniciar aqui a nossa reunião. Concedo a palavra ao relator, deputado Luiz Sérgio, para fazer os seus questionamentos. Senhor Paulo Roberto, em setembro de 2004, Vossa Senhoria fez uma delação premiada, que eu tenho aqui em mãos. 2014, setembro de 2014. E lá, num dos trechos de sua delação premiada, Vossa Senhoria diz que tais empresas fixavam suas propostas uma margem de sobrepreço de cerca de 3% em média, a fim de gerar um excedente de recursos a ser repassado aos políticos, né? Recentemente, Vossa Senhoria fez uma retificação, uma nova delação. O inteiro teor desta nova delação nós não temos. O que temos são conhecimento daquilo que a mídia já pôde dar publicidade a ela. E nela, pelo que eu pude ler, na mais recente, Vossa Senhoria diz: Costa foi taxativo. Acusou, na primeira, as empresas de um sobrepreço. Na atual, Vossa Senhoria diz: uma empresa cobrava por uma obra de 15% acima do preço básico. Ela podia repassar 3%, baixando então o seu lucro para 12%. Então, numa estava no sobrepreço, na outra estava na margem de lucro. Qual é das duas versões a versão verdadeira nesse caso em relação ao que era repassado a políticos e partidos? Senhor relator, eu não fiz nenhuma retificação. As minhas delações, tudo que eu falei, eu confirmo aqui perante vocês, como já confirmei perante o juiz, como já confirmei perante o Ministério Público. Não tem nenhuma alteração. O que acontece é que existia por parte das empresas, dentro da minha área a partir de 2006, 2007, porque antes disso não tinha projeto, não tinha verba, dentro da Petrobras desde 2003, porque os orçamentos eram oriundos praticamente toda para a área de exploração e produção. O que existia era a formação de um cartel. Então, esse cartel, ele trabalhava dentro de uma faixa de preço pela imprecisão dos projetos da Petrobras. A Petrobras definiu fazer uma série de projetos sem estar com um projeto básico definido. Foi uma decisão da Petrobras, não foi decisão minha,
não foi decisão do diretor A, B, C ou D. A diretoria da Petrobras, que a Petrobras trabalha de forma colegiada, então as decisões são todas a nível de diretoria, resolveu fazer os projetos com os projetos não totalmente concluídos. E com isso a Petrobras, então, trabalhava dentro de uma faixa de preço que ela considerava aceitável. Essa faixa de preço determinava lá o orçamento básico e essa faixa de preço ela podia variar com menos 15% orçamento básico até mais 20% orçamento básico. Então, pela imprecisão de projeto, que não foi invenção minha, que isso a diretoria da Petrobras entendeu que deveria ser dessa maneira, por fazer priorização das obras, ela colocava esse percentual de menos 15 a mais 20. O que acontecia pela formação do cartel, que você tinha um sobrepreço em cima daquilo que a empresa achava conveniente ela colocar como proposta. Então não tem variação nenhuma da primeira delação minha para esse complemento de delação, nenhuma, é exatamente a mesma coisa. Se a empresa achava que naquele momento para ela era confortável ganhar 12%, ela colocava 3% acima para fazer a distribuição em média, 3% em média, alguns contratos eram menos de 3%, para fazer a distribuição para grupo político, para pessoas da Petrobras, para pessoas intermediárias do processo. Então, o sobrepreço que tinha nesse processo aí era os 3%, era 2%, era 1%, que se não tivesse a formação do cartel, não teria, porque seria um processo competitivo. Por não ser um processo competitivo, tinha um sobrepreço, que era esses 3% em média, podendo ser inferior a 3%. Isso foi exatamente o que eu falei na primeira delação, é exatamente o que eu falei no complemento. Então, não tem diferença nenhuma de um processo ou outro. Não houve retificação. Retificação não existiu. Então, a versão que saiu na imprensa de que houve uma retificação com mudança do objeto, a imprensa, nesse caso, informou mal aos brasileiros. Não corresponde à verdade dos fatos. Saiu na própria imprensa depois que a imprensa retificou o que ela falou. Houve uma retificação da própria imprensa, porque os depoimentos, se vocês analisarem tanto o depoimento inicial quanto o complemento, Senhor vocês vão chegar à conclusão que é o mesmo. Por favor, presidente. Eu acho que o depoente, quando se dirigir aos parlamentares, tem que usar o termo correto, não vocês. É a terceira vez que ele faz isso. Quero cobrar de vocês. Tá, desculpe, tratar como Vossa Excelência. Pois não, Vossa Excelência, desculpe. Então, a imprensa fez uma retificação do que ela tinha chamado de retificação do seu depoimento, é isso? Perfeito. Então, vamos em frente. Desculpe, só vale a pena repetir. Se pegar o primeiro depoimento, pegar o depoimento que foi complementar, vocês têm acesso a isso, é muito fácil checar isso aí, vocês vão ver que eu falei, Vossa Excelência vão ver que eu falei exatamente isso. Não, foi o que eu também afirmei, disse que o primeiro eu tinha o termo, o segundo o que eu tinha era a informação que era vinculada pela mídia, só pedia a sua... Agora, Vossa Senhoria, em declaração também publicada pelo jornal Folha de São Paulo, rechaçou o argumento de que as empreiteiras sofriam achaques para pagar propina a diretores da Petrobras e políticos. Está lá, entre aspas. Elas tinham interesse em atender os políticos porque tinham interesses também em outras obras, de outras áreas. Fecham aspas. Vossa Senhoria confirma essa declaração? Confirmo. Não houve nunca, pela minha parte, nunca nenhum achaque a nenhuma empresa. O juiz Sérgio Moro, que está conduzindo esse processo, num determinado momento, numa das oitivas que eu prestei, essa pergunta também foi feita. E ele perguntou também, porque eu vi pela mídia, para alguns empreiteiros, se houvesse isso, se havia isso, por que esses empreiteiros já não teriam procurado alguém
na Polícia Federal, alguém na Justiça para dizer isso. Obviamente que isso não é verdade, nunca houve. As empreiteiras tinham interesses também em outras atividades, em outros órgãos de governo. Recentemente, li também pela imprensa e vi também parte do depoimento do presidente e de um dos diretores da Camargo Correia, que entraram também no processo de delação premiada, onde eles dizem que esse mesmo processo ocorreu em algumas áreas do setor elétrico. E eu já mencionei aqui na CPMI que, se aprofundar esse estudo, vai se verificar que também tivemos problemas em outras áreas de infraestrutura de um modo geral. Então, as empresas faziam isso para atender a classe política, atender outros interesses, não só em relação à Petrobras, mas também em outras atividades dentro do país. Em um vídeo que tivemos conhecimento dele, gravado pela Procuradoria-Geral da República, Vossa Senhoria afirmou que o sistema de doações eleitorais registrada na Justiça Eleitoral no Brasil é uma falsidade, que doações de empresas a partidos são balela. E abre aspas aqui, uma fala sua. Vossa Senhoria diz, esse negócio de doação oficial, a maior balela que se tem nesse Brasil é a doação oficial, né? Agora há pouco saiu uma na imprensa várias vezes que o dono da UTC fez uma doação oficial de não sei quantos milhões para o PT. Pô, com dinheiro daqui, não tem doação oficial, isso é balela. Eu já falei isso lá para os procuradores do Paraná. E vou falar aqui para vocês, esse negócio de contribuição oficial não existe, tá? Não existe. Nenhuma empresa vai doar 2, 3, 4, 5 milhões porque gosta de fulano de tal. Na realidade, todas as doações, seja oficial ou não oficial, não são doações, são empréstimos. A empresa está emprestando para o cara e depois vai cobrar dele. Vossa Senhoria continua com esse juízo de valor acerca dessa afirmação? Continua, não mudo uma linha do que eu já falei. E falo isso porque eu conheci pessoas de empresas que me falaram isso abertamente. Não existe doação de empresas que essas empresas depois não queiram recuperar o que foi doado. Isso não existe, foi medido por mais de um empresário. Então, se ele doa 5 milhões, ele vai querer cobrar depois, na frente, 20 milhões. Então, nós precisamos, como falei anteriormente na minha abertura aqui, para Vossas Excelências, nós queremos passar esse país a limpo? Queremos. Então, vamos passar de forma integral. Continuar com esse processo de doação, que as empresas doam pelos belos olhos delas, para alguns membros do Legislativo, ou que seja do Executivo, de outra área, elas vão cobrar, isso não existe. E me foi dito com clareza também por alguns empresários, e isso está se comprovando agora dentro da Operação Lava Jato, que várias doações oficiais vieram de propina. Está claro. Então nós precisamos, eu aqui na minha humilde posição agora, numa posição extremamente frágil, e Vossas Excelências que têm condição de resolver isso, nós precisamos passar esse Brasil a limpo e acabar com essa hipocrisia de achar que as empresas vão doar valores e simplesmente nada vai acontecer. Elas não vão cobrar na frente alguma coisa que elas vão doar. Precisamos parar com essa hipocrisia. Porque se isso não for mudado, não cabe a mim mudar, mas cabe aos senhores, cabe a Vossas Excelências resolver esse processo. Se isso não for mudar, daqui a 4, 5, 10 anos, outras pessoas vão estar aqui no meu lugar. Talvez outra no lugar de vocês, de Vossas Excelências, com o mesmo propósito. Então, eu acho que, em relação ao que eu falei, tenho certeza em relação ao que eu falei, eu não mudo uma linha, porque esse é um processo que não é adequado. Não, porque essa sua fala, ela é uma fala, a meu ver, grave, porque se pegarmos só as empresas
citadas nas investigações do Lava Jato, as empresas doaram um volume de recurso considerável a praticamente todos os partidos políticos, ao PT, ao PMDB, ao PSDB, ao PSB, quer dizer, o juízo de valor seu é um juízo de valor para todos os partidos. Aqui o senhor generaliza a questão da doação, quer dizer, é tudo a mesma coisa? Eu vou repetir para Vossa Excelência o que algumas empresas me falaram e que hoje está vindo a público, né, de algumas pessoas que já fizeram delação premiada de empresas, dizendo que os valores, sejam valores de doações oficiais ou não, têm restrições. Então, algumas empresas me falaram isso e agora nas delações isso está ficando extremamente claro. Isso remota aquele ditado que no mundo empresarial se fala muito: não existe almoço. Se as empresas estão doando valores, por que elas doariam? Por que uma empresa de capital privado ou uma empresa que tem ações em bolsa vai doar 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões para uma campanha eleitoral? Por quê? Qual o motivo? Porque a população brasileira, não só eu aqui, Vossas Excelências aqui, a imprensa que está vendo essa filmagem, que a população brasileira coloque isso com muita clareza na sua cabeça. Por que uma empresa vai doar 20 milhões de reais para uma campanha, se ela não tiver algum motivo na frente para cobrar isso? Por quê? Precisa ser respondido isso. Isso precisa ser respondido. Então, eu repito e confirmo o que eu falei. Mas, ao repetir e confirmar, nesse aspecto, Vossa Senhoria generaliza que esses interesses e essas negociações com todos os partidos, é tudo a mesma coisa. Eu vou repetir para Vossa Excelência o que alguns empresários me falaram com muita clareza, que os valores doados, muitos valores de doações ilícitas, vamos dizer, a princípio, doações oficiais, não eram oficiais. Isso me foi dito por alguns empresários. Agora, eu não posso entrar em detalhe aqui, partido a partido, eu não tenho condição de fazer isso. Eu tenho condição de dizer o que os empresários me falaram. Que o sistema, como é o sistema brasileiro, que é assim que funciona. Isso foi me dito por alguns empresários. Que hoje, Vossa Excelência pode pegar as delações premiadas já de outros executivos e vai confirmar exatamente o que eu falei. Aqui, mudando um pouco os eixos das perguntas, nós estamos numa CPI. Na apresentação, Vossa Senhoria disse: eu estou pela 4ª vez numa CPI. Mas nada, a meu ver, foi tão grave quanto colocar em dúvida o próprio trabalho das CPIs, quando Vossa Senhoria, em delação, afirma que intermediou o pagamento de propina no valor de 10 milhões de reais para poder se encerrar o trabalho de uma CPI naquele episódio com o senador Sérgio Guerra. O que Vossa Senhoria teria a acrescentar desse episódio? Eu vou esclarecer aqui exatamente o que eu falei no meu depoimento da delação premiada. Por volta de 2009, eu recebi um contato para fazer uma reunião no Rio de Janeiro, no hotel do Rio de Janeiro, na época pelo deputado Eduardo da Fonte, de Pernambuco, do Partido Progressista. Ele falou: Paulo, eu estou precisando conversar com você, vou estar aqui no hotel tal, a tal hora, nós precisamos conversar. Eu fui para esse hotel, na hora marcada, e quando eu cheguei lá, para surpresa minha, que eu nunca tinha estado pessoalmente com o senador Sérgio Guerra, estava lá o senador Sérgio Guerra e estava o deputado Eduardo da Fonte nesse quarto de hotel.
E me foi dito naquele momento, pelo senador Sérgio Guerra, junto com o deputado Eduardo da Fonte, que estava ocorrendo uma CPI, ou CPMI, não sei agora detalhar se era mista ou não, sobre a Petrobras, e que isso podia ser minorado ou acabado ou postergado, esse evento CPI, CPMI, mas precisava ter um ganho financeiro, precisava ter um ajuste financeiro em relação a esse tema. Essa foi a primeira reunião, não se falou de valores, falou só do objeto. Depois tivemos uma segunda reunião, tivemos uma terceira reunião, novamente com a presença do Eduardo da Fonte e do deputado Eduardo da Fonte, do, na época, senador Sérgio Guerra. Esse valor foi efetivado, foi pago, e esse evento depois deixou de ter, vamos dizer, a prioridade, deixou de ter a efetividade em relação ao assunto. Isso está detalhado no meu depoimento, dentro da delação premiada, e é um fato real que ocorreu. E esse pagamento, Vossa Senhoria sabe informar se foi um pagamento oficial ou não oficial? Eu não tenho essa confirmação para passar para Vossa Excelência, eu sei que foi pago. A empresa que fez esse pagamento foi a empresa chamada Queiroz Galvão, de Pernambuco, e me confirmou que o pagamento foi executado. Agora, se foi doação oficial ou não oficial, volta aqui o meu tema anterior. Foi devido a desvio de recurso. Prosseguindo, Vossa Senhoria conhece o senhor Alberto Youssef desde quando? E que tipo de relacionamento Vossa Senhoria mantinha com ele? O Alberto Youssef trabalhava muito próximo do deputado José Janene, que era a pessoa que eu tinha mais contato. Enquanto o deputado tinha saúde e estava vivo, que ele faleceu em 2010, mas em 2009 já estava bastante adoentado. No período, vamos dizer, que ele estava à frente do processo, o meu contato maior era com o deputado José Janene. Quando ele começou a ficar adoentado, ele me apresentou o Alberto Youssef, se eu não me engano, foi alguma coisa entre 2006 e 2007, acho que mais para 2007, quando eu fiquei conhecendo o Alberto Youssef, que era, vamos dizer, a pessoa que trabalhava diretamente com o deputado Zé Janene em relação a todo esse processo aí errado que se fazia em relação à Petrobras e possivelmente em relação a outras empresas, outras entidades no Brasil. Mas Vossa Senhoria poderia, ao longo do processo, se tornou amigo do senhor Alberto Youssef e chegou a ter um relacionamento mais próximo com ele? Então, nós tínhamos reuniões com uma certa frequência, né, em São Paulo, principalmente em São Paulo, e como falei, com o afastamento do deputado Zé Janene, então essa aproximação foi maior, tivemos mais contato e muitas reuniões em relação ao processo todo que hoje está sendo investigado aí pela Lava Jato. Mas com o senhor José Janene, Vossa Senhoria teve uma relação de amizade mais forte, mais próxima. Eu não posso dizer amizade, mas foi através dele que eu cheguei à diretoria da Petrobras. Foi através de uma ação, né, do José Janene e do Partido Progressista que eu cheguei à diretoria da Petrobras, à diretoria de abastecimento. Fato esse que hoje me deixa uma tristeza imensa e que, se eu pudesse voltar no passado, eu não teria aceito a proposta que ele me fez de assumir essa diretoria, porque só me trouxe desgaste e sofrimento para mim e para minha família. Vossa Senhoria disse que os cargos anteriores que ocupou na Petrobras, ocupou pelos seus méritos, pelos seus conhecimentos, que só buscou apoio político porque ninguém chega ao cargo de diretor na Petrobras sem o apoio político. Essa é uma dedução ou era um comentário dentro da empresa? Desde quando o senhor tomou conhecimento que para chegar ao cargo de diretor precisava ter apoio político? Desde sempre. Desde que eu me entendo com o Petrobras, né, vários comentários de vários colegas em vários níveis
sempre foi colocado isso, que para chegar na diretoria da Petrobras, sem apoio político, não chegava. E eu fiquei como diretor da companhia de maio de 2004 até abril de 2012. E nesse período que eu fui a diretor, eu fui com apoio político. Até então, todos os outros locais que eu assumi, em vários locais de bastante importância, eu nunca precisei de nenhum apoio político para chegar. Mas, infelizmente, para diretor da Petrobras é necessário apoio político. E isso pode ser confirmado. Há pouco tempo atrás, um ex-presidente da República foi questionado, ele saiu pela imprensa e ele colocou que ele lembrava de diretores da Petrobras que foram colocados por pedido de políticos. Ficou claro isso, saiu na imprensa uma reportagem há pouco tempo atrás. Então, isso era de praxe na Petrobras. Pela importância que a Petrobras tem dentro do país, a indicação, embora seja aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras, obviamente que a pessoa tem que ter capacidade técnica, tem que ter respaldo, vamos dizer, em termos da sua formação, uma série de coisas. O Conselho aprova nomes que vêm do Ministério de Minas e Energia e nomes que vêm da Presidência da República. Pela importância da Petrobras, os nomes que chegam para o Conselho aprovar são nomes que já passaram por níveis bem superiores ao próprio Conselho. O ex-presidente, o senhor mencionou um ex-presidente? Saiu pela imprensa, eu estou dizendo o que a imprensa falou, e uma declaração foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, que lembrava, saiu isso da imprensa, eu li pela imprensa, que ele lembrava de ter indicações políticas quando ele foi presidente da República. Isso a imprensa que colocou, eu não vi em lugar nenhum, li pelos jornais. Vossa Senhoria afirmou aqui que tinha uma boa relação política com o senhor José Janene e depois essa operação continua com o senhor Roberto Youssef, né? O Roberto Youssef afirmou em depoimento à Justiça que José Janene faria uma operação similar a uma operação que ele já tinha feito em Furnas. Na conversa das muitas que vocês tiveram, alguma das conversas ele se referiu a este fato de que essa operação era similar a uma outra que ele já tinha feito e que já tinha dado certo? Houve alguma referência a esse fato em alguma dessas conversas? Não. Na época nunca teve nenhum comentário do deputado Zé Janene sobre o problema de Furnas. Nunca ele falou comigo. E nem em uma reunião que eu participei ele mencionou esse assunto. Eu li também isso pela imprensa, né, depois pelos jornais, pela internet, eu li esse fato, mas esse fato eu não tinha conhecimento e nunca soube nem pelo José Janene, nem pelo Alberto Youssef. Ainda sobre doleiros, né, para fazer as remessas de recursos ilícitos para o exterior, Vossa Senhoria operava por meio de doleiros, né? Sim ou não? Eu não tive nenhuma participação de envio, eu pessoalmente, de valores para o exterior. Então, quando ocorria e ocorreu envios de valores para o exterior, não foi diretamente por mim, nem pedido por mim. Isso as empresas que fizeram pagamentos no exterior que mantinham o contato com os doleiros e faziam isso. Eu nunca conversei nem com Alberto Youssef, nem com ninguém em relação a remessa de valor algum para o exterior. Do que Vossa Senhoria tinha em contas no exterior, são as contas e os valores já declarados à Justiça para serem repatriados ao Brasil? Todos os valores que eu tinha no exterior, eu já passei detalhadamente para o Ministério Público e já autorizei em vários documentos a reintegração desses valores para o país. Isso está detalhado, banco a banco, pessoa a pessoa, dentro do depoimento que eu fiz para o Ministério Público. Detalhado, muito, muito detalhado.
Vossa Senhoria disse que não repassou, mas Vossa Senhoria chegou, por exemplo, a fazer alguma operação com o doleiro Dário Messer? Não conheço essa pessoa. Não conhece essa pessoa. Então vamos dar mais um. E Vossa Senhoria conhece o senhor Fernando Baiano? Fernando Soares, mais conhecido como Fernando Baiano? Conheço. Essa pessoa me foi apresentada, se eu não me engano, no ano 2005, pelo diretor Nestor Severo. Qual o montante que Vossa Senhoria calcula de recursos repassados pelas empresas que Vossa Senhoria teve relação em nome da diretoria de abastecimento durante o período que Vossa Senhoria esteve à frente dela e operando para os partidos e para políticos? Esses valores, o Ministério Público já chegou a um determinado quantitativo. Eu não acompanhava para e passo, quem fazia esse acompanhamento de valores era o Zé Janene, depois foi feito, a hora que o Janene faleceu ou ficou doente, o Alberto Youssef fazia esse acompanhamento. Eu nunca fiz esse acompanhamento, não tenho esse acompanhamento, nunca tive esse acompanhamento. Agora, repito aqui, os contratos da área de abastecimento, nem todos os contratos tinham esse percentual, porque várias empresas que não eram empresas do cartel não tinham esse percentual. As empresas do cartel nem sempre era 3%, algumas vezes foi menor que 3%. Agora, esse acompanhamento ou era feito em relação à área de abastecimento pelo Zé Janene ou era feito pelo Alberto Youssef. Eu não tinha esse acompanhamento. Vossa Senhoria afirmou em depoimento, isso aqui é muito importante, em depoimento à Justiça, que a estrutura da Petrobras não permite a tomada individual de decisões, que sempre é um processo coletivo, que demanda estudos, pareceres e etc. E ainda que a diretoria de abastecimento não era a responsável pelos processos licitatórios, pelos aditivos ou pela fiscalização. Assim sendo, quais seriam as possíveis ações ou omissões de um diretor como atribuição ao dinheiro recebido das empreiteiras? Acho que é bastante importante aqui esse esclarecimento que eu vou prestar, para Vossa Excelência e para o Brasil todo. A Petrobras é uma empresa que tem controles e tem acompanhamentos. Houve uma falha? Houve uma falha. Mas não é uma empresa de fundo de quintal. A Petrobras é uma empresa séria, as pessoas que trabalham lá são sérias. Infelizmente, alguns erraram, e eu errei, e estou aqui perante vocês porque eu errei, e estou pagando agora para a Justiça porque eu errei. A Petrobras, ela tem vamos dizer, procedimentos que são feitos em relação... Vou pegar um exemplo aqui de um projeto, vamos dizer, o projeto de uma refinaria, o projeto de uma plataforma, o projeto de um navio de processo. Primeiro é feito o projeto. Então, existe uma área na Petrobras que faz o projeto. Essa área é no Centro de Pesquisa da Petrobras, onde a Petrobras tem mais de 2.000 engenheiros e técnicos e é reconhecida internacionalmente, inclusive ganhou agora no domingo, pela terceira vez, dentro da Offshore Technology Conference em Houston, o prêmio de empresa que domina águas profundas, empresa de relevância no mundo. Então, o projeto é feito dentro dessa área do Centro de Pesquisa. A Petrobras resolveu, a diretoria da Petrobras resolveu contratar uma série de empreendimentos sem ter o projeto pronto. É a mesma coisa que a gente vai fazer uma casa para nós e nós vamos fazer uma casa sem ter o projeto. Não é adequado, mas a Petrobras assim decidiu. Então, dentro desse processo, houve uma decisão que compete à diretoria executiva, colegiada, onde é o presidente e vários diretores, que acharam conveniente contratar sem ter o projeto pronto. É ideal? Não é ideal. Tem problema? Tem problema. Mas foi uma decisão da diretoria. Muito bem. Pegar um exemplo da área de abastecimento. É feito o projeto, não completo, vamos fazer as licitações. Dentro da Petrobras tem uma área chamada área de serviços, que é uma área que presta serviços para a área de exploração e produção, para a área de abastecimento, para a área de gás e energia.
Essa área de serviços é que faz, então, as licitações. Todas as licitações são feitas para grandes projetos pela área de serviço. Então, o que acontece? O diretor da área de serviço, através do seu gerente executivo, nomeia uma comissão para fazer o processo licitatório. Paralelamente, existe dentro dessa área de serviços uma área que faz o orçamento básico. Ela pega aquele projeto, ainda não maduro, ainda com problemas, né, de detalhamento, e faz uma avaliação de orçamento para fazer aquela obra. Isso é feito, é trancado lá as 7 chaves, colocado dentro de um cofre, e ninguém tem conhecimento, nem qualquer diretor, nem o presidente da companhia. O diretor da área de serviços, quando vai fazer o processo licitatório, né, nomeia essa comissão e encaminha para as empresas para fazer o processo licitatório. Ocorreu a licitação, no dia da licitação abre-se as propostas, todos ao mesmo tempo, na frente de todos os que apresentaram proposta, e a Petrobras chama o que deu o menor preço. Normalmente se negocia ainda uma redução de preço, e a hora que isso é fechado por essa comissão, o diretor faz uma pauta e encaminha para a diretoria executiva. Então, esses contratos todos de maior porte, não tem nenhum contrato que foi aprovado por mim ou por algum diretor de forma isolada. Todos os contratos foram aprovados pela diretoria executiva. Ah, não estava bom, ou estava ruim, ou tinha problema? Não foi aprovado por Paulo Roberto Costa, nem por algum diretor. Foi aprovado pelo presidente e por todos os diretores. Muito bem. Aí, a diretoria, entendendo que aquilo estava de acordo, ela autoriza fazer a assinatura do contrato. Quem assina o contrato? O gerente da obra, que é indicado pela diretoria de serviço, que é responsável pela fiscalização da obra. Refinaria do Nordeste, Comperge, qualquer refinaria, a fiscalização nunca foi minha. Como também na área de gás e energia, uma termoelétrica, um gasoduto, a fiscalização não era da doutora Maria das Graças, a fiscalização era da área de engenharia, que acompanhava para e passo a execução da obra. Nós, das outras diretorias, área de AIP, gás e energia, abastecimento, nós éramos donos do orçamento. O orçamento tinha que ser cumprido, mas a fiscalização não era nossa. Ah, o contrato não estava ainda maduro o suficiente, agora era preciso fazer um aditivo, porque a quantidade de concreto estava menor, a quantidade de tubulação estava menor, mais toneladas, mais metros cúbicos de concreto, assim por diante, precisava fazer um aditivo. Qual era a origem do aditivo? Na obra. O gerente da obra negociava com a empresa, olha, aqui o serviço cresceu, ou aqui o projeto não está maduro o suficiente, tinha que fazer uma extensão aqui de trabalho, negociava lá. Quando estava negociado na obra pelo gerente do contrato, da área de serviço, e quando estava negociado pela empresa, encaminhava esse assunto para o diretor de serviços, que esse gerente da obra era subordinado a ele. Aí chegava lá o diretor de serviço. Se estava normal, não tinha nenhum problema, o próprio diretor de serviço fazia uma pauta e encaminhava para a diretoria. Se os valores eram muito altos, o diretor de serviço me chamava. Paulo, isso aqui também tem que ser olhado por você, porque você é responsável pela parte de orçamento. E ficou meio alto esse valor aqui, vamos discutir. Discutíamos, às vezes o aditivo tinha que ser refeito. Quando estava já nivelado e de acordo com um diretor ou com os 2 diretores, encaminhava para a diretoria. Quem aprovou todos os aditivos das refinarias, das plataformas, dos navios de processo? Não foi o diretor Paulo Roberto Costa, nem o diretor A, B ou C. Quem aprovou todos foi a diretoria executiva da Petrobras. Ah, está errado. Então, Vossas Excelências, responsabilize a diretoria da Petrobras toda. E não responsabilize uma pessoa só. Porque não foi uma pessoa só que aprovou. Não foi. Isso está no Estatuto da Petrobras, é só ler o Estatuto. Então, os aditivos, todos os aditivos tiveram problema. Todos os aditivos foram aprovados pela diretoria executiva da Petrobras. Então, responsabilizem todos os diretores e o seu presidente, e não apenas um diretor. Mas, doutor Paulo, desde o começo, já estava errado, já estava iniciado o processo errado. Se o projeto não estava pronto e não estava completo? Concordo plenamente com Vossa Excelência. Teria que ser toda a diretoria mesmo. Concordo plenamente com Vossa Excelência. E por que os projetos foram para a rua não completos? Por quê? Tem uma explicação. Porque se precisava da obra com emergência. Por quê?
porque o Brasil estava importando quantidades excessivas de gasolina e diesel, e isso era muito ruim para a Petrobras e para o balanço de pagamento do país. O ideal, para Vossa Excelência ficar bem claro para você, seria realmente ter o projeto todo pronto. Com certeza. Agora, o projeto não saía pronto, Vossa Excelência, não saía pronto, não foi por determinação minha, nem do diretor A, B e C. A diretoria sabia que o projeto estava pronto e assim entendeu que era interessante mandar para a rua. Mas o senhor, como membro da... A palavra está garantida ao relator. Deputado Carlos nos entende e quando chegar a vez de Vossa Excelência fará os questionamentos. Vossa Senhoria acabou aqui de afirmar que as decisões eram decisões coletivas, né? E fica difícil para que eu possa entender, porque se isso é verdade, como o Pedro Barusco pode ter atuado sozinho no período de 97 a 2004? Aqui nessa CPI, o senhor Pedro Barusco afirmou que amelhou quase 100 milhões de dólares em negócios escusos. Metade dessa quantia ele teria conseguido sozinho, digamos, sem a ajuda de seus superiores hierárquicos, ou mesmo pessoas de fora da Petrobras, no período de 97 a 2004. Vossa Senhoria considera plausível essa declaração, já que ele nem diretor era, tinha um posto intermediário na... Bom, primeiro que nesse período de 97 a 2004, eu entrei como diretor da Petrobras apenas no mês de maio de 2004. Então, todos esses assuntos que também eu li pela imprensa e vi pela televisão, declarações aqui do senhor Pedro Barusco aqui na comissão, eu não tenho conhecimento e não posso emitir opinião, porque eu não participava, não tinha contato com ele. Nessa época, o Pedro Barusco já era da área de exploração e produção. Em 97, eu já trabalhava na área de gás e energia e depois fui, em 2004, para a área de abastecimento. Então, meu contato com a área de exploração e produção era nenhum. Então, eu não posso lhe dizer, porque eu não tenho conhecimento de causa e nesse período eu não tinha nem contato com o Pedro Barusco. Eu comecei a ter contato com o senhor Pedro Barusco quando entrei na diretoria e ele foi indicado para gerente executivo da área de serviço, subordinado ao Renato Duque. Foi a partir daí que eu tive contato com o Pedro Barusco. Então, a vida anterior de Pedro Barusco, eu não tinha contato nenhum com ele, eu não posso exprimir opinião, porque não conheço. Sim, mas Vossa Senhoria tem é funcionário da Petrobras por muitos anos, ocupou vários cargos na estrutura da empresa, conhece bem a empresa, entrou engenheiro, saiu diretor, está passando por essa situação, por ter recebido recurso de formas indevida, e um juízo de valor, Vossa Senhoria acha que é possível alguém, numa linha intermediária, entrar no esquema de receber? Vossa Senhoria diz que para partido político e para parlamentares ninguém dá pelos belos olhos. No caso do Barusco, houve pelos belos olhos dele, ele recebeu sozinho 50 milhões, se ele estava num posto intermediário? Será que é possível isso? Eu queria esclarecer, Vossa Excelência, que o que eu falei em relação à parte dos políticos me foi dito com clareza pelas empresas. Em relação ao Barusco, nunca ninguém me falou. Então, eu não posso aqui, nesse momento, fazer juízo de valor. Eu tenho que, nesse momento aqui, falar a verdade e do que eu já relatei dentro da minha delação premiada. Então, eu não tenho condição, Vossa Excelência me perdoe, mas eu não tenho condição de fazer juízo de valor. Eu tenho que falar aqui o que eu sei. Sim, mas no caso em que Vossa Senhoria generaliza de que todos os recursos repassados a partidos ou a políticos é uma balela, que tudo isso é corrupção, Vossa Senhoria ouviu, mas isso ainda não dá uma consistência para comprovar que tudo isso foi fruto de corrupção e, no entanto, Vossa Senhoria afirma isso. Para quem ocupou tantos cargos na Petrobras, pode ter um juízo de valor
se acha que é possível ou não possível, porque se alguém recebeu e não tinha o poder sequer de voto na reunião de diretoria, então, nesse caso, nós temos um caso raro de ser simpatia de belos olhos. Vossa Excelência, me desculpe, mas eu repito, eu não posso fazer juízo de valor. O que eu falei aqui das empresas, as empresas, os presidentes e diretores me falaram. E eu tenho que acreditar naquilo que eles me falaram e, inclusive, não apenas acreditar, mas as delações premiadas que já foram colocadas aí pelos dirigentes da Toyo Cetal, pelos dirigentes da Camargo Corrêa, confirmam aquilo que eu já falei. Então, embora eles tenham me falado e eu acreditei, e agora está sendo confirmado pelos depoimentos Toyo Cetal e Camargo Corrêa, e quem sabe outros depoimentos virão pela frente. Agora, em relação ao Pedro Barusco, eu não tenho conhecimento, então eu não posso aferir valores de uma coisa que eu não tenho conhecimento. Mas, em tese, Vossa Senhoria, como diretor, acha plausível que um diretor possa receber e roubar sozinho dentro da estrutura hoje da Petrobras? Eu repito aqui novamente para Vossa Excelência que eu não posso fazer juízo de valor. Estou falando agora com não o diretor. Posso. O Barusco não foi diretor? Não, Barusco não foi diretor. Barusco era ligado diretamente ao diretor Renato Duque, né, e gerente executivo. Né, e pelo que eu tenho acompanhado da imprensa, pelo que eu tenho acompanhado do próprio depoimento do Barusco, que esteve aqui nessa casa, ele colocou com clareza a função que ele tinha em relação ao diretor Duque. E Vossas Excelências, mais do que ninguém, escutaram isso e sabem com exatidão o que ele falou aqui. Agora, eu lá como diretor, eu não tinha contato direto com o Barusco. Meu contato era com o diretor Renato Duque. Tive reuniões que o Barusco participou, claro, mas o meu contato era de diretor com diretor. Eu não tinha relacionamento de diretor com gerente executivo de uma área que não era minha. E Vossa Senhoria conheceu, teve reunião, se relacionou com o senhor João Vacari Neto? Eu nunca estive pessoalmente com ele, nunca estive em nenhuma reunião com o senhor João Vacari Neto. Uma vez, no restaurante em São Paulo, que eu estava almoçando com o Alberto Youssef, na saída, o Alberto Youssef, numa outra mesa estava o senhor João Vacari, acenou, o Alberto Youssef acenou para o senhor João Vacari e me falou que aquela pessoa era o senhor João Vacari. Eu, pessoalmente, nunca tive nenhuma reunião com o senhor João Vacari e não tive nenhum relacionamento com ele. Vossa Senhoria poderia aqui, em contribuição a essa CPI, explicar um episódio em que, em uma das delações de Vossa Senhoria afirma que teria também intermediado recursos para a campanha do Eduardo Campos em Pernambuco, para o PSB. Como poderia relatar e detalhar esse episódio? Houve um contato, né, uma solicitação nesse sentido, por um secretário dele, né, que hoje ocupa uma vaga aí no Senado. Seria muito importante ter uma ajuda financeira para a campanha de governo do Estado do, infelizmente, falecido Eduardo Campos. E esse contato foi feito e esse recurso foi repassado para ele. Senhor presidente, eu, havendo a necessidade, retomarei as perguntas, mas quero aqui liberar para que os subrelatores possam também aqui fazer as suas perguntas. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos para o próximo subrelator. O deputado Altineu não está presente, vindo a chegar mais tarde, daremos a palavra a ele como subrelator. Passaremos logo para o segundo subrelator, o deputado Bruno Covas. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhor Paulo Roberto Costa. Primeiro, antes de passar as perguntas, apenas um breve registro, para que fique claro aqui e conste nos anais da casa, essa questão envolvendo o ex-presidente do PSTB, senador Sérgio Guerra,
já havia aparecido na CPMI. Não é uma questão nova, não é uma questão que aflorou ainda esse ano. E no ano passado mesmo, quando da discussão do voto do relator e do voto em separado, elaborado pelo deputado Carlos Sampaio, hoje líder do PSDB, o próprio deputado Carlos Sampaio colocou este tema no seu voto final, no seu parecer, no seu voto em separado, recomendando ao Ministério Público que investigasse a fundo este fato. Infelizmente, o voto em separado do deputado Carlos Sampaio foi derrotado no plenário da CPI. Acabou sendo aprovado o parecer do deputado Marco Maia, que não tratava desta questão. Então, apenas para fazer o registro dessa diferença de procedimento, que aqui o PSDB e a bancada do PSDB quer investigar a fundo toda e qualquer denúncia que apareça, mesmo quando essas denúncias envolvam os seus representantes. Então, parabenizar o deputado Carlos Sampaio por essa iniciativa, dizer que, da mesma forma, naquele momento, também estamos à disposição, se é que algum deputado, algum senador do PSDB possa ter conhecimento sobre esse fato, e a gente espera que isso possa ser esclarecido, inclusive por quem se mostrava detentor e participando das conversas apontadas pelo senhor Paulo Roberto Costa. Então, apenas para fazer esse breve registro da diferença de procedimento do PSDB com outros partidos, que o PSDB não quer botar nada para debaixo do tapete e quer apontar o que aconteceu efetivamente na Petrobras. Senhor Paulo Roberto Costa, Vossa Senhoria participou da concepção do projeto Gazene? Não participei. O Gazene é um gasoduto e isso pertencia, então, à área de gás e energia. Era outra diretoria, então minha participação aí foi nenhuma. Vossa Senhoria, em 19 de outubro de 2005, deu declarações ao Jornal do Comércio sobre a retomada do projeto Gazene, afirmando: a construção do principal trecho, que ligará Cacimbas, no Espírito Santo, a Catu, na Bahia, deverá começar ainda este ano. E todas as obras terão que começar até meados de 2006, para que os prazos sejam cumpridos. Eu gostaria de entender. A Excelência, naquela oportunidade, demonstrou familiaridade e influência com o projeto. A Excelência não participou do projeto Gazene? Vou lhe explicar. Como diretoria colegiada, todos os projetos passavam pela diretoria colegiada, inclusive um projeto desse porte. Então, como diretor que tomava conhecimento de todos, não só eu, mas o diretor de gás e energia, diretor de AIP. Então, vamos dizer, quando se falava alguma coisa de uma plataforma, eu, como diretor da companhia, não era proibido de falar alguma coisa de outra área. Agora, não era a área que eu participava, mas obviamente que eu sabia, como diretor da companhia, os projetos da área de gás e energia, os projetos da área de exploração e produção, e era obrigação, porque quando eu votava, quando eu tinha voto na diretoria, naquele momento eu era responsável também pelo projeto. Agora, você participou do projeto, tem detalhamento do projeto? A resposta confirmo novamente, como eu falei, não. Vossa Senhoria participou da criação da empresa transportadora Gazene? Também não participei. Essa criação dessa empresa esse é um assunto, inclusive, muito mais interno da própria área de gás e energia. Então, esse é um assunto... Normalmente, quando se criava uma empresa dessa, havia uma participação muito grande da área interessada, que seria gás e energia, e também da área financeira. Porque todas essas empresas tinham uma participação efetiva da área financeira da Petrobras em relação à implantação desse tipo de companhia. Vossa Senhoria teve alguma influência na contratação, nas contratações do projeto Gazene? Vale aqui também a resposta que eu já dei a Vossas Excelências. Todas as contratações da área de exploração e produção, da área de gás e energia, da área de abastecimento, eram conduzidas pela área de serviço do diretor Renato Duque. Então, toda a contratação era conduzida por ele. Nas áreas que não eram afins, por exemplo, a área minha de abastecimento, em relação à comissão de licitação de definir empresas A, B, C e D, a participação minha era nenhuma. Segundo o jornal Folha de São Paulo, de 28 de abril de 2014,
Vossa Senhoria se reuniu com o então ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, para tratar de investimento em uma refinaria no Ceará. Afirmam ainda que Vossa Senhoria teria defendido nessas reuniões interesses da empresa chinesa Sinopec. Seu advogado, em nota para o jornal, afirmou: ele não está impedido de representar qualquer empresa depois de sua aposentadoria da Petrobras. Diante disso, indago: Vossa Senhoria já percebeu alguma remuneração para representar ou assessorar a empresa Sinopec? Resposta é não. Conheço a empresa, essa empresa participou com a Petrobras, inclusive do próprio Gazene. Essa empresa teve uma participação muito grande na construção do Gazene. Após sair da Petrobras, eu abri uma empresa de consultoria e vamos dizer, procuramos avaliar e procuramos desenvolver novos projetos. Mas, em relação à Sinopec, não conseguimos fazer nenhum projeto e nunca tive nenhuma remuneração em termos da Sinopec na minha consultoria. Vossa Senhoria interferiu na contratação da Sinopec para o projeto Gazene? Não. Vossa Senhoria recebeu... Posso ter opinado como diretor dentro da diretoria colegiada, mas fora da diretoria colegiada a resposta é não. Vossa Senhoria poderia indicar qual é a relação entre o empréstimo do Banco de Desenvolvimento da China, na ordem de 750 milhões, e a contratação da Sinopec? Em relação ao gás, exatamente. Não tenho conhecimento. Esse conhecimento em relação a empréstimos, repito aqui o que eu já tinha colocado, Vossa Excelência, toda essa parte que envolve recursos de banco de desenvolvimento da China ou de outro país qualquer, e implantação de uma nova empresa, isso tinha uma participação muito grande da diretoria financeira da Petrobras. Então, isso até extrapola a própria diretoria de Gás e Energia. Então, vamos dizer, qualquer esclarecimento que Vossa Excelência quiser e aprofundamento que quiser em relação a esse ponto específico, a área financeira da Petrobras é que tem condição de explicar. Para a implementação do projeto Gazene, a título de garantia, foram celebrados um contrato de penhor de direitos creditórios, em conjunto com um contrato de penhor de ações entre o BNDES, a transportadora Gazene S.A. e a Gazene Participações Limitada. O primeiro estabelece em favor do BNDES o penhor dos direitos creditórios da Gazene Participações Limitada e a transportadora Gazene relativos ao contrato de opção de compra e venda celebrado entre essas sociedades e a Petrobras. Vossa Senhoria poderia informar se essa garantia foi submetida à deliberação do Conselho de Administração da Petrobras ou da diretoria executiva? Eu não tenho lembrança. Então, não posso aferir aqui nenhum valor para Vossa Excelência, porque eu não tenho lembrança. Agora, repito, acho que é muito importante para você, para Vossa Excelência, no caso de um aprofundamento dessa questão, ouvir a diretoria financeira da Petrobras. A revista Veja, em sua edição 2401, divulgou um e-mail enviado por Vossa Senhoria à então ministra-chefe da Casa Civil e presidente do Conselho de Administração da Petrobras, senhora Dilma Rousseff. Nesse e-mail, de 29 de setembro de 2009, Vossa Senhoria informa que o TCU havia recomendado a paralisação de 3 obras da diretoria de abastecimento. Uma delas, a refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, por ter verificado em procedimentos preliminares a existência de indícios e irregularidades graves. O que justificou o envio deste e-mail? A possível paralisação da obra. Como essa obra era de interesse não só para a Petrobras, mas era um interesse também para o país em relação à redução das importações de derivados, que hoje é um problema sério, se nós olharmos para frente, a não construção de refinarias ou paralisações de refinarias, daqui a alguns anos o país vai pagar um preço muito caro por isso, em termos de balanço de pagamento, em termos de prejuízo para a Petrobras. Então, eu, como diretor de abastecimento naquele momento, estava preocupado, não estava preocupado com o desvio de dinheiro, não estava preocupado com nada naquele momento. Eu estava preocupado que se houvesse paralisação da obra, nós íamos ter problemas sérios de abastecimento, porque o Brasil foi feito, e isso vale a pena aqui um esclarecimento, todos os nossos terminais que a Petrobras tem na costa brasileira foram feitos terminais para importação de petróleo, não para importação de derivados. Então, vamos dizer, os nossos maiores terminais, como é o caso de Angra dos Reis, né, como o caso de São Sebastião, foram feitos para importação de petróleo. Quando você tem uma importação de derivados, você tem gargalos logísticos, às vezes, dificílimos de ser superados. Então,
Esse é um problema, e era competência da minha diretoria, abastecimento do país. Se faltasse um litro de gasolina e de diesel em qualquer lugar do país, a culpa era minha. Então, vamos dizer, esse gargalo logístico é um problema muito sério para a Petrobras, porque os terminais foram feitos para importar petróleo e não para importar derivados. Então, a minha ação naquele momento foi mostrar essa dificuldade de uma paralisação da obra, e eu encaminhei esse e-mail, então, no caso, para a pessoa que você mencionou. Senhor presidente, eu estou com o tempo estourado, posso fazer as demais perguntas em bloco e o depoente responde. Vossa Senhoria recebeu alguma orientação da então presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Dilma Rousseff, em relação a esse e-mail? Vossa Senhoria poderia confirmar se o senhor Glauco Legatti teve conhecimento do referido e-mail? E em relação à sua relação com a presidente Dilma Rousseff, é verdade que Vossa Senhoria foi um dos poucos convidados para o casamento da senhora Paulo Araújo Rousseff, filha da presidente Dilma? O senhor, em algum momento, comentou com a presidente, mesmo ainda na época que ela era ministra, sobre a corrupção na Petrobras, hoje relatada nas suas delações premiadas? E Vossa Senhoria poderia esclarecer nossa afirmação em depoimento de que a presidente Dilma acompanhou tudo que acontecia de errado na Petrobras? Eram essas perguntas. Agradeço. Bom, a primeira pergunta de Vossa Excelência, em relação a desdobramento do e-mail. Eu mandei o e-mail, o desdobramento do e-mail não competia mais a mim. Eu caminhei o e-mail mostrando que ia ter uma dificuldade. A sequência do que foi feito, eu já não participei, então não tinha mais participação. Se o Glauco Legatti tinha conhecimento ou não, não sei lhe dizer nesse momento. Ele era o gerente da obra da refinaria, subordinado ao diretor Renato Duque, mas eu não sei se ele teve conhecimento ou não. Em relação ao convite para o casamento da filha da atual nossa presidente, eu fui convidado sim e participei do casamento. Em relação a erros da Petrobras, se a atual presidente tinha conhecimento ou não, ou se eu comentei com ela alguma ação nesse sentido, eu nunca comentei com ela, nunca falei com ela sobre esse tema. Não, eu pessoalmente nunca falei. E se ela tinha conhecido, acho que a pergunta é semelhante, né? Se ela tinha acompanhamento sobre isso, não posso não tenho como explicar isso a Vossa Excelência, porque eu não tenho conhecimento. Próximo subrelator, deputado Arnaldo Faria de Sá, comunicou a esta presidência que está aqui participando da medida provisória 664 e voltará logo após o término da reunião. O deputado André Moura também está ausente. Deputado Valmir Pracidelli, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, senhor Paulo Roberto Costa, nós ouvimos aqui nessa comissão diversos depoentes já. Vossa Senhoria, essa comissão está sendo ouvido como ainda não réu, não está constituindo o processo, mas como alguém que fez a delação premiada e nessa delação apontou várias situações relacionadas à Petrobras num período de 2003, 2004 para cá. Vossa Senhoria iniciou aqui o seu pronunciamento dizendo que, primeiro, se sente arrependido de ter ocupado o cargo de diretor, mas também afirmou que, desde sempre, os cargos de diretores foram ocupados por pessoas indicadas por partidos políticos. E Vossa Senhoria fez uma carreira dentro da Petrobras durante muitos anos, durante toda a sua carreira, pelo que eu entendi, dito por Vossa Senhoria, todos os cargos ocupados de diretoria, desde quando o senhor entrou na Petrobras, 1978 a 79, se eu não estou enganado, foram ocupados por indicação de políticos e de partidos políticos. Primeiro, Vossa Senhoria confirma isso? Reafirma isso?
Eu comentei já na minha delação premiada que a partir do governo José Sarney isso começou a acontecer. E dentro da Petrobras isso se comentava, era comentário geral dentro da Petrobras que o diretor A, B, C, 1985, portanto. Por aí. Eu não posso lhe dizer, antes no regime militar eu não posso lhe dizer. Mas isso era conversa comum dentro da Petrobras, dentro dos gerentes da Petrobras, que esses cargos tinham que ter indicação política. Se Vossa Senhoria já sabedor disso desde 1985, 86, e também sabedor, como disse aqui, afirmou aqui, que nenhuma empresa faz doação para nenhum partido político e para nenhum político pela cor dos olhos, conforme Vossa Senhoria se referiu, há um interesse. Então, por que Vossa Senhoria assumiu, naquela oportunidade, a diretoria da empresa? O senhor já não sabia que haveria orientação para que Vossa Senhoria pudesse buscar algum recurso? Sabia. Dentro da companhia, né, eu entrei, né, através de concurso público como engenheiro estagiário. E não posso dizer para Vossa Excelência que eu não tinha aspiração de um dia chegar a um cargo de diretor. Tinha. Eu tinha sonhos dentro da minha visão, eu tinha sonhos. Né? Eu cheguei, então, até o gerente abaixo e esse patamar para cima eu jamais alcançaria. Agora, eu, como engenheiro, tinha sonhos de chegar à vez da diretoria. Obviamente que sabia que ia ter problema. Não sabia a extensão do problema, porque quando a primeira conversa que eu tive com o deputado Zé Janelli, ele falou, nós vamos te apoiar e você precisa ajudar o partido. Mas eu não tinha detalhamento naquele momento qual seria a ajuda para o partido. Eu não entrei na diretoria, vamos dizer, não sabendo que ia ter problemas. Eu entrei sabendo que ia ter problemas. Tá certo. Eu vou fazer alguns comentários e, dentre eles, algumas perguntas. Como o nosso tempo é sempre muito pequeno, às vezes o presidente vai cortar minha palavra aí com 10 minutos, então eu vou tentar fazer alguns comentários. Veja, se Vossa Senhoria já sabia se havia as indicações políticas por parte para ocupar os cargos de diretoria, então eu chego à conclusão, e é uma conclusão, evidentemente, que quem está assistindo essa CPI também, obviamente, vai chegar, porque aqui na CPI nós temos uma situação assim. Apesar de ser uma comissão de inquérito, ela é uma comissão parlamentar de inquérito. E por ser parlamentar de inquérito, por estar numa casa política, evidentemente que tem as diferenças políticas partidárias e os interesses políticos partidários em jogo. Aqui é comum a oposição fazer ataques ao Partido dos Trabalhadores e, às vezes, até aos outros partidos, em função de ter recebido recursos dessas empresas e desses recursos serem ilícitos, serem recursos de propina. Vossa Senhoria está dizendo que todos os recursos passados a todos os partidos são recursos oriundos desse tipo de coisa. Então, nós temos duas situações aqui. Uma situação é o debate relacionado à Petrobras. Qual a importância estratégica, qual a importância que ela tem para o nosso país e qual é o seu papel no desenvolvimento do nosso país e, em especial, na exploração das riquezas da nação brasileira. Esse é um primeiro debate. O segundo debate diz respeito, e nós já falamos isso, com relação à reforma política e reforma partidária, ou as contribuições das empresas para os partidos políticos. Porque eu não consigo compreender, de acordo com Vossa Senhoria está me dizendo, que uma empresa doa 11 milhões de reais ao Partido dos Trabalhadores, e isso é recurso de propina, como diz alguns deputados do PSDB aqui, por exemplo, e a mesma empresa doa 25 milhões ao PSDB, e isso não é propina. Então, não dá para ter dois pesos e duas medidas. Esta é a primeira questão. Segunda, que Vossa Senhoria se referiu aos cartéis, e isso eu queria que Vossa Senhoria pudesse dizer. Porque disse aqui que as empresas costumam fazer esse tipo de cartel, não só na Petrobras, como em outros lugares.
sejam instituições públicas ou privadas, que elas trabalham de acordo com isso. Primeira coisa que eu queria que Vossa Senhoria dissesse. Vossa Senhoria disse que a diretoria tomava medidas sempre colegiadas, mas que o processo de conclusão licitatória ou dentro do regime de contratação que a Petrobras tinha, sempre foi feito pela comissão de licitação, que era independente e que ficava trancado às 7 chaves, conforme Vossa Senhoria disse. Então, eu também posso chegar à conclusão que as empresas negociavam esses preços, sobrevalorizavam o preço ou não, de acordo com seus interesses externamente à Petrobras. Então, portanto, não tem nenhuma corrupção institucionalizada ou generalizada na Petrobras. Eu queria que Vossa Senhoria pudesse dizer isso, como disse aqui o senhor Pedro Barusco, a partir de um momento. Segunda questão, se essas empresas fazem o cartel na Petrobras, ou em outros órgãos, Vossa Senhoria se citou aqui, se não foi aqui, foi na sua delação premiada, por exemplo, Furnas, eu gostaria de compreender como é que alguns partidos e alguns deputados que aqui se colocam como paladinos da justiça, não colocam o mesmo peso e a mesma medida para fazer apuração nessas instituições. Por exemplo, eu sou de São Paulo, sou deputado de São Paulo. Lá nós temos a denúncia e a apuração, fora do Brasil, de um cartel de empresas que fizeram corrupção e que sobrevalorizaram preços para a construção do metrô. E o governo de São Paulo, reiteradamente, impede que seja apurado através de uma CPI lá na Assembleia Legislativa. Eu queria que Vossa Senhoria pudesse discorrer sobre isso. E eu queria, por último, guardando a memória do senador Sérgio Guerra, e tentar entender que justiça se faz, incluindo uma pessoa que nem ele num relatório, porque eu queria entender se os 10 milhões que foi repassado para ele foram colocados no seu túmulo e levados com ele, como as pessoas costumam dizer. Se foi para repassar os 10 milhões, esse dinheiro deve ter ido para alguém. Esse dinheiro deve ter ido para algum outro político, esse dinheiro deve ter ido para algum partido político. Então, eu queria entender como é que é isso. Porque, senão, aqui, a gente nem bem faz a apuração e nem bem trata da questão essencial, que é como é que se faz financiamento de campanhas e de partidos aqui no Brasil. E aí, alguns dizem que o PT... para concluir, senhor presidente, comete ilícitos, e os outros, PSDB, DEM, PP, não cometem ilícitos. Então, eu queria que Vossa Senhoria pudesse discorrer sobre isso, para a gente poder entender como é que é esse procedimento. Vou começar aqui pela parte do cartel. Os diretores aí da Petrobras, em meu caso, e foi o caso do Renato Duque, em relação ao cartel, nós tomamos conhecimento do cartel, sabíamos que tinha um cartel e fomos coniventes com o cartel. Então, o nosso erro foi saber que tinha cartel e não ter tomado nenhuma medida em relação a isso. Esse foi o nosso erro. O que as comissões lá levantavam de orçamento básico, eu nunca escutei nos meus anos todos lá que tivesse alguma irregularidade em relação ao orçamento básico. Então, eu não posso aqui afirmar e não posso falar coisas que eu não tenho conhecimento. Mas, pelos meus anos todos de companhia, eu nunca ouvi ninguém falar sobre a idoneidade da comissão de licitação. Agora, sabíamos do cartel? Sabíamos. Não tomamos nenhuma decisão, não tomamos nenhuma ação? Não tomamos nenhuma ação. Aí que nós erramos. Né? Agora, as decisões eram todas colegiadas? Eram. Como eu já expliquei aqui, tudo acontecia dentro daquela maneira em relação à licitação, em relação à contratação, em relação à fiscalização. Em relação a outros órgãos, eu tinha mencionado anteriormente na minha delação que isso também ocorria em outros órgãos. E agora, recentemente, olhando as delações e o que já saiu na imprensa,
do Eduardo Leite, diretor da Camargo Correia, e do Dalton, presidente da Camargo Correia, eles confirmam que isso ocorreu em Belo Monte e isso ocorreu em Angra 3. Estou dizendo que eles colocaram e o que eu tinha escutado das empresas anteriormente, que as empresas comentavam comigo que esse assunto não era restrito à Petrobras, acontecia também em outras áreas. Em relação à minha delação, eu falei setor elétrico, eu não citei Furnas especificamente. Eu pessoalmente, falei setor elétrico. Então, porque eu não conheço, não tenho nenhum detalhamento sobre Furnas. O que eu li pela imprensa, quem detalhou, quem tem mais conhecimento sobre Furnas, é o Alberto Youssef, não sou eu. Só para eu não fazer o ping-pong, não, senão o presidente vai me cortar aqui, só essa questão do cartel... Vossa Senhoria tem ideia de quando ele se formou? Quando essas empresas se juntaram? Qual foi o momento? Dentro da minha área, eu assumi a diretoria de abastecimento no mês de maio de 2004. Como já coloquei para o juiz Sérgio Moro, como já coloquei para o Ministério Público, os anos 2004, 2005, 2006, praticamente não tinha obra na minha área. Não tinha orçamento e não tinha projeto. Então, eu não tive nem muita presença das empresas, nem tinha conhecimento desse cartel, porque não tinha obra. Então, essas empresas procuravam as áreas que tinham obras. E, nesse período, a maior parte das obras eram na área de exploração e produção. A área de exploração e produção é a área de maior orçamento da Petrobras. Isso também falei na minha delação, que deveria ser aprofundada a investigação nessa área de exploração e produção. Porque está se colocando muito a área de abastecimento. A área de exploração e produção quase não tem nada. Mas era a área de maior orçamento e a área onde que aconteceu, se aconteceu isso antes, em 2003, aconteceu nessa área, não foi na minha área. Então, acho que vale a pena, isso eu já falei na delação e falei para o Ministério Público, vale a pena aprofundar a área de exploração e produção, que é a dona do maior orçamento da companhia, né? Em relação à parte de trem de São Paulo, Vossa Excelência me permite aqui, mas eu não tenho conhecimento, não posso comentar nada. E em relação ao ex-senador Sérgio Guerra, eu já dei a minha posição, também não tenho nada a complementar. Vossa Senhoria disse que deveria se aprofundar na área de exploração e produção. Alguma vez Vossa Senhoria ouviu, por parte de empresas ou de diretores, de algo que pudesse colocar em dúvida a postura do senhor Guilherme Estrela, diretor de exploração e produção da Petrobras? Quando eu falo aprofundar a exploração e produção, não estou falando do diretor Guilherme Estrela. Quando estou falando da área de exploração e produção, quem fazia as obras, todas as obras para a área de exploração e produção, era a área de serviço. Então, minha colocação aqui é aprofundar, porque de 2003 a 2006, o orçamento da Petrobras, é só constatar isso, basicamente era da área de exploração e produção. E se essas empresas já estavam lá e tinha esse processo não foi inventado em 2006. Esse processo já existia. Então, eu não estou mencionando e nunca mencionei o nome do diretor Guilherme... 90, é isso mesmo? Eu não sei porque eu não estava na diretoria nessa época e outros cargos que eu exerci nesse período, eu não tinha contato com esse nível da companhia, então não posso lhe colocar. Dando seguimento aos subrelatores, daremos a palavra ao deputado André Moura, em seguida ao deputado Arnaldo Faria de Sá. Deputado André Moura, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor Paulo Roberto Costa, Vossa Senhoria tinha poderes, alçada, para tomar decisões que envolvessem grandes contratos ou pagamentos sem que o Conselho de Administração da Petrobras tivesse conhecimento ou sobre eles deliberasse? Os diretores da Petrobras têm autonomia para decidir contratações de valores elevados, sem levar ao conhecimento do Conselho de Administração? E qual o grau de autonomia deles? Os diretores da Petrobras não têm autonomia para aprovar nem para assinar grandes contratos. Todos esses contratos de maior porte, quer seja da área de abastecimento, área de gás e energia, área de exploração e produção, são aprovados na diretoria colegiada. A aprovação desses contratos não compete ao Conselho de Administração.
Tá? O Conselho de Administração ele aprova o plano de investimento da Petrobras, acompanha os indicadores da Petrobras. Agora, a aprovação de contratos compete apenas à diretoria executiva. Então, nenhum diretor da Petrobras, nem eu, nem ninguém, teria condição de aprovar nenhum contrato de forma isolada. Todos foram aprovados a nível da diretoria colegiada da companhia. Tá, então, o Conselho de Administração, portanto, pelo que você está dizendo, não tinha poderes para tomar decisões nenhuma que envolvessem contratos ou pagamentos. Em relação a contratos, como o exemplo que eu vou dar aqui, quer seja da Renest, quer seja o Comperd, quer seja uma construção de uma plataforma, quer seja a construção de um navio, não era de competência do Conselho de Administração. Compete ao Conselho de Administração, isso está no Estatuto da companhia, compete ao Conselho aprovar o plano de investimento, que são os orçamentos de cada área, compete ao Conselho acompanhar os indicadores de cada diretoria e compete ao Conselho compra e venda de ativos. Ok. Só complementando, Vossa Excelência, qualquer compra de qualquer, vamos dizer assim, patrimônio que a Petrobras venha incorporar dentro da companhia, ou venda, qualquer compra de qualquer ativo, ou venda de qualquer ativo, isso transcende a diretoria da Petrobras. Aí a responsabilidade é do Conselho de Administração. Vossa Senhoria participou de alguma forma da criação da empresa Sete Brasil Participações S.A.? Apenas como diretor da forma colegiada, esse assunto foi conduzido diretamente pelo presidente Sérgio Gabrielli e foi conduzido diretamente pelo diretor financeiro, Almir Barbassa. Esse assunto só veio depois de pronto ser colocado na diretoria para aprovação. Nós não tínhamos conhecimento desse assunto. Esse assunto não foi conduzido para e passo pela diretoria toda. Nós apenas aprovamos depois de o assunto concluído. Ok. Existe a possibilidade de Vossa Senhoria ou empresa da qual é acionista ou cotista ser proprietário de um ou mais estaleiros subcontratados pela Sete Brasil? Desculpe, eu queria que Vossa Excelência repetisse a pergunta, que eu não entendi a pergunta. Bom, vou repetir. Existe a possibilidade de Vossa Senhoria ou empresa da qual é acionista ou cotista ser proprietário de um dos ou mais estaleiros subcontratados pela Sete Brasil, não? Eu acredito, Vossa Excelência, que não. Eu não tenho conhecimento disso, mas acredito que não. Acredita? Eu não tenho conhecimento desse assunto. Ou não tem ou não... Eu não tenho conhecimento do assunto. Tá. Como é de conhecimento geral, foi feita uma denúncia, não é, pelo empresário Auro Gones Vaz, segundo consta, conselheiro e acionista da Petroquímica Triunfo, sociedade entre a Petrobras e a Petroplastic, no Rio Grande do Sul. Em resumo, afirma o documento, abre aspas, durante anos foram convidados a fazer parte de um esquema criminoso que funcionava na Petrobras. Acionistas das empresas recebiam, inclusive, os dividendos em pagamentos por fora. Por rechaçar a oferta ilegal, fomos sistematicamente atacados pela presidência da Petrobras, através de José Sérgio Gabriel de Azevedo, pelo diretor Paulo Roberto Costa, pelo Conselho de Administração, sob o comando de Dilma Rousseff. Todos faziam questão de ressaltar que tinham costas quentes. O então presidente Lula, quem aceitou fazer parte do jogo de corrupção, agora comprovado pela Operação Lava Jato, recebeu aportes bilionários. Essa é a afirmação feita pelo senhor Auro. O que Vossa Senhoria pode nos informar sobre essa gravíssima denúncia e o envolvimento das pessoas nela citadas, como responsáveis por práticas criminosas, como extorsão, uso da função pública para atender interesses pessoais ou partidários, dilapidação do patrimônio público, entre outras? Desconheço totalmente essa acusação do doutor Áureo aí, não conheço esse assunto. Conheço ele, já estive em reunião com ele, ele tinha participação na Petroquímica Triunfo, lá no Rio Grande do Sul, se sentia, esse grupo empresarial se sentia extremamente, vamos dizer, não prestigiado, desde dos governos militares, desde o tempo depois do presidente Collor de Mello, quando houve privatização do setor petroquímico. Então, eles guardam vamos dizer assim, uma mágoa muito antiga em relação
a participação deles, porque eles começaram essa petroquímica Triunfo lá no Rio Grande do Sul, uma parte da do polo petroquímico, mas em relação a essa colocação dele, desconheço totalmente. O senhor desconhece que ele fez essa denúncia? Desconheço que ele fez a denúncia e desconheço que ocorreu dentro da Petrobras em relação ao presidente Sérgio Gabrielli, em relação a mim, qualquer desvio em relação, de pontos que ele mencionou aí. Não conheço esse assunto. Essa denúncia foi feita por ele. O que eu li aqui foi um trecho transcrito da denúncia feita por ele. O senhor desconhece? Desconheço. Ok. Dos valores que Vossa Senhoria reconheceu ter pago como propina, qual o volume era destinado a executivos da Sete Brasil ou foram pagos a título de viabilizar contratos com essa empresa ou suas coligadas? Poderia nominar e especificar esses casos, não? A Sete Brasil não tinha ligação nenhuma com a minha área. A Sete Brasil foi uma empresa constituída para a construção de plataformas para a produção do pré-sal. Então, eu não tinha nenhuma ligação com a área de abastecimento. Eu não tenho conhecimento de nenhum assunto da Sete Brasil. Vossa Senhoria saberia dizer quem são e qual o envolvimento e a participação no esquema de corrupção da Petrobras dos senhores Pedro Barusco, Ricardo Frost, Renato Sanches Rodrigues, Luiz Eduardo Guimarães Carneiro e João Ferraz? O que eu posso lhe dizer, o que eu posso dizer para Vossa Excelência é apenas o que eu escutei e vi pela televisão e vi pela imprensa em relação ao Pedro Barusco. Dos outros profissionais que foram citados, eu não tenho nada a comentar porque eu não tenho conhecimento. Então, eu só sei o que o Pedro Barusco falou e, inclusive, esse conhecimento que eu sei do Pedro Barusco foi a partir da delação dele, porque eu também não tinha conhecimento anterior a esse caso. O que poderia nos dizer, Vossa Senhoria, sobre o pagamento de propina, se Vossa Senhoria tem conhecimento, ou favorecimento ilícito em virtude das operações da Petrobras na África? Também é uma área que não era de domínio e não era ligada à diretoria de abastecimento. Todos os ativos da Petrobras e operações da Petrobras fora do Brasil eram ligados diretamente à área internacional, que foi conduzida, nesse período que eu fiquei dentro da companhia, parte pelo Nestor Severó, depois pelo Jorge Zelada, e mais no final foi conduzida pela própria presidente Graça, que ela não nomeou ninguém para essa atividade da diretoria internacional. Ela mesma acumulou entre a presidência e a diretoria internacional. Então, não tenho conhecimento dessa área. Vossa Senhoria articulou a construção de uma refinaria pela empresa Costa Global, no município de Carmópolis, no meu estado, o estado de Sergipe. O lucro esperado era de R$1 bilhão, montante que seria levantado nos moldes da conduta criminosa que Vossa Senhoria já havia tempos praticava. Vossa Senhoria se sente frustrado por não ter aplicado esse golpe, considerando breve analogia ao estelionato contra o povo de Sergipe e contra os brasileiros, já que Vossa Senhoria esteve com o governador Jacques Barreto, tirou foto, divulgou na imprensa, fez propaganda publicitária, pagos com recursos do povo de Sergipe. Então, como Vossa Senhoria se sente não tendo conseguido aplicar esse golpe lá? Bom, primeiro, eu esclarecer para Vossa Excelência que esse projeto não tinha nada de irregular. Esse projeto era totalmente regular. Não houve nenhum recurso do povo de Sergipe em nenhum momento, porque nós estávamos em tratativas iniciais. Tivemos essa reunião com o governador. A área onde seria implantada a refinaria em Carmópolis seria adquirida ou foi adquirida com recursos de quem? Já tínhamos um fundo de investimento internacional que iria participar disso, já tínhamos investidores no Brasil interessados nesse processo, mas esse processo não foi à frente, porque ocorreu essa operação e nada foi para frente. Esse projeto era um projeto extremamente importante para o Brasil. A compra de petróleo, estava se trabalhando para comprar esse petróleo da própria Petrobras a preço de mercado e construir essas refinarias. E essas refinarias seriam muito importantes, além da geração de emprego, seria atender mercados hoje onde a Petrobras tem dificuldade de logística grandíssima de colocar derivados lá. A colocação... Só para concluir, senhor presidente. A colocação de derivados em algumas áreas do Brasil, como o caso de Sergipe, de Alagoas, que não possuem portos de grande calado, são extremamente complicados para a Petrobras. Então, a construção de uma unidade dessa, embora de produção relativamente pequena, porque cada módulo ia ser 5.000 barris, seria importantíssima para o governo de Sergipe, para o governo de Alagoas e outros que nós íamos fazer esse projeto. Agora, esse projeto, eu reitero aqui, não tinha nada de ilegal, era um projeto totalmente legal e sem nenhuma mácula nesse projeto. Só para encerrar, senhor presidente, a última pergunta ao senhor Paulo Roberto. Vossa Senhoria esbanja seu sorriso eventualmente flagrado pela imprensa.
essa expressão de felicidade é plenamente verdadeira e Vossa Senhoria se arrepende, como afirmam seus advogados, de ter promovido a corrupção na empresa da qual o Brasil, até alguns anos atrás, sempre se orgulhou? Se Vossa Senhoria realmente se arrepende, cite-nos quem é o verdadeiro, são os verdadeiros mentor desse descomunal esquema de corrupção na Petrobras. Primeiro, eu queria dizer para Vossa Excelência que eu não tenho felicidade nenhuma, porque eu tenho sofrimento meu e da minha família. Agora, tem um trecho da oração de Santa Teresinha do Menino Jesus, que isso, se Vossa Excelência não conhece, eu acho que vale a pena conhecer. E esse trecho diz o seguinte, que Jesus Cristo nos deu o dom da alegria, para que nos momentos difíceis da nossa vida, nós tenhamos condição de sorrir e crer, mesmo quando houver escuridão dentro de nós. Então, eu não tenho nenhum motivo para sorrir, nenhum motivo para nada, porque eu estou sofrendo e minha família está sofrendo muito. Então, não é um motivo... O senhor só se lembrou, só pensou que o sofrimento ia acontecer agora. Na época da corrupção, o senhor não se preocupou com o sofrimento que poderia vir. O senhor sorriu pela corrupção que o senhor estava praticando, roubando os cofres do povo brasileiro, da Petrobras, que sempre foi um orgulho de todos nós. Na época, o senhor sorriu quando roubou, quando encheu os bolsos de dinheiro. Aí agora o senhor vem usando Santa Teresinha para comover aqui. Comover deveria estar. Era o senhor... com o povo brasileiro, que sempre teve a Petrobras como orgulho, e se hoje a Petrobras hoje passa pelo que passa, o senhor é um dos grandes responsáveis pelo esquema de corrupção. Então não venha citar texto de Santa Teresinha que não comove a mim e tenho certeza não comove o povo brasileiro. Comove sim, se não for feita justiça e pessoas como o senhor não for pagar pelo que fez, continuar e ir para a cadeia para pagar pelo que fez. Então não venha com textos religiosos que a mim não comovem nada e muito menos ao povo brasileiro. E eu fiz uma pergunta e eu gostaria que Vossa Excelência se colocasse para responder o que eu perguntei e não querer aqui se fazer de vítima, porque não comove nem a mim e tenho certeza que o senhor não é vítima, não. Vítima é o povo brasileiro das suas falcatruas, da sua roubalheira, da sua corrupção. Então responda a minha pergunta, por favor. Depois dessa sua colocação toda, o senhor podia repetir a pergunta, que eu já esqueci? Posso. Vou repetir detalhadamente com calma. E com calma. Para poder ouvir a resposta com cinismo, com essa face aí deslavada de Vossa Excelência. Vossa Senhoria esbanja seu sorriso. É eventualmente flagrado, e não foi uma vez só não, foram várias, pela imprensa. Essa expressão de felicidade é plenamente verdadeira? Vossa Senhoria se arrepende, como afirmam seus advogados, que Vossa Senhoria se arrepende, e Vossa Senhoria disse aqui agora, de ter promovido a corrupção na empresa da qual o Brasil, até alguns anos atrás, sempre se orgulhou. Se Vossa Senhoria realmente se arrepende, cite-nos. E se Deus e Santa Teresinha está iluminando Vossa Senhoria agora, que Ele ilumine Vossa Senhoria para citar e dizer quem é ou quem são os verdadeiros mentores desse esquema de corrupção da Petrobras, que Vossa Senhoria foi um dos principais mentores dele. Eu quero repetir aqui para Vossa Excelência que eu me arrependo. Eu entrei num processo que é processo de areia movediça, que é muito difícil sair. É muito difícil sair, mas me arrependo. O que eu falei aqui, se isso tudo que eu virei minha vida do avesso, que tudo que eu prejudiquei a mim e a minha família, não servir para melhorar esse país, nada valeu a pena. Isso só aconteceu, não foi por decisão de Paulo Roberto, não foi por decisão das empresas, isso aconteceu por atitudes de maus políticos. Não foi a Petrobras que inventou o cartel, não foi o diretor da Petrobras que inventou o cartel, não foi o diretor da Petrobras que inventou, e nem as empresas que tinham que pagar para políticos. A origem, a gênese desse problema todo, da Petrobras, foi aqui em Brasília. E vocês, Vossas Excelências têm um papel fundamental nesse esclarecimento, para que isso seja redimido, para que isso seja melhorado nesse nosso país. A origem não foi na Petrobras, a origem veio aqui de Brasília. Vossa Excelência tem um papel fundamental nesse processo. O senhor não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei, né, quem foi o verdadeiro mentor, os verdadeiros mentores. O senhor falou dos políticos, e acabe com essa história de querer culpar os políticos. Eu perguntei se Vossa Senhoria está arrependido, quem são os verdadeiros mentores? Quem foi o verdadeiro mentor de tudo isso? Da minha parte, na diretoria de abastecimento, foram os políticos que eu já citei na minha delação, que é de conhecimento... O senhor citou na delação, estou pedindo para o senhor citar aqui. Eu já citei na minha delação, e está isso de domínio público.
políticos do PP, políticos do PMDB e políticos do PT. Nomes. Do PP. Começou com o deputado Zé Janene, prosseguiu depois com o deputado Mário Negromonte, prosseguiu depois com o senador Ciro Nogueira. Do PMDB, senador Renan Calheiros, deputado Aníbal Gomes, senador, agora me foge o nome aqui, que são tantos, me foge o nome, daqui a pouco eu me lembro. Do PMDB, né, esse que do PMDB, do PT, tive contato e ações com o senador Lindenberg, com o senador Costa lá de Pernambuco. Isso está detalhado, Humberto Costa, Pernambuco. Sim. Isso está detalhado na minha delação. Se Vossa Excelência tem acesso a isso, e com certeza tem, é só ler tudo que eu falei lá. Está detalhado lá. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência me permitisse, desse aí pelo menos mais um minuto, para que o Paulo Roberto, o senhor Paulo Roberto, ele possa reavivar a memória dele, dos nomes que ele está esquecido, porque na hora da corrupção, da roubalheira, que eu me esqueci, o senador Romero Jucá, tivemos contato com ele. Contato não. Contato é uma coisa. Contato só está tendo com qualquer um de nós aqui, mesmo de distante. Contato que eu falo é situações irregulares. Tá. Situações irregulares. Agora, eu repito aqui para Vossa Excelência que isso aí está na minha delação, é só ler. Mas o presidente está dando aqui a Vossa Excelência, mais um tempo para reavivar a memória de Vossa Excelência. Ok. Não lembro mais ninguém? Eu posso ler aqui a lista dos que foram indiciados pelo STF, para relembrar o Mas a quem você tinha de prestar contas? Pergunta a você. A quem? Eu vou fazer aqui. Eu darei a palavra a Vossa Excelência, para André Moura. Eu peço que o senhor Paulo Roberto Costa possa concluir as respostas para que a gente possa dar seguimento com os demais subrelatores. Se Vossa Excelência tiver concluído, na hora em que o deputado Ivan Valente, o deputado Efraim for falar, Vossa Excelência poderá voltar a tratar do tema. Mas Vossa Excelência tem o tempo que for necessário para listar nomes e o que for inerente ao processo de corrupção que envolveu a diretoria de Vossa Senhoria à época da Petrobras. Vossa Senhoria ainda tem mais algo a responder? Eu não tenho mais nada a responder, porque tudo isso está na minha delação e Vossa Excelência tem acesso a esses pontos todos. Senhor presidente, eu posso aqui esquecer algum nome, eu posso aqui fazer algum erro em relação à nominação. Então, tudo isso está na minha delação e é de domínio público. Senhor presidente, Vossa Excelência tem isso. O senhor só lembra de nomes do Legislativo, só do Legislativo? Do Executivo ninguém? Do esquema da corrupção? Foi mencionado lá, na época, também o ministro Edson Lobão. Somente? Mencionado, quando eu digo, eu vou repetir para Vossa Excelência, mencionado, como eu digo, é com problema. Eu não estou mencionando aqui outros nomes que não tivessem problema. Então, quando eu falo mencionado, o Vacari, é com problemas. Eu nunca tive com ele, já expliquei aqui na Senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Arnaldo Faria de Sá. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, primeiramente quero dizer para o senhor Paulo Roberto Costa que a delação premiada dele, ainda que seja pública, não nos obriga de fazer inquirição a ele. Senão nem precisaríamos ter chamado ele aqui. Era só pegar a delação e tomar providência. Então, ele não pode se furtar com a resposta dizendo que está na delação. Ele pode até pedir um tempo para pegar a delação e responder. Então, não é a pergunta que eu vou fazer agora, mas posteriormente falarei alguma coisa e não aceitarei a resposta que está na delação. Eu quero que ele responda a pergunta que eu fizer. Inicialmente, eu queria